Bom, pessoal, dando sequência então à nossa quarta videoaula, a gente criou o emulador na última aula. Antes de eu iniciar aqui, eu vou vir aqui em Cadastro Activity e vou remover esse Float Action Button, tá? Já que esse Float Action Button, ele na verdade é dessa Activity Cadastro. Como a gente não tem o botão aqui, eu retirei ele. Então a nossa Activity Cadastro, ela tem que ter o Set Content View. No caso, o único método que ela tem é o método onCreate, ok? Agora sim, eu executei o nosso projeto, selecionei chat, está aí, rodou o nosso aplicativo, está aqui e-mail e senha, e aqui eu tenho o botão de criar uma conta, né? Adicionar. Vejam só, acabou de carregar, cadastro aqui, nome, e-mail, senha, confirme senha e o botão cadastrar. Vou voltar aqui. Então está aqui o nosso acesso ao chat. Ok, pessoal? O layout bastante simples, mas que vai focar bastante nas funcionalidades da questão do chat em si, ok? Bom, o que a gente vai fazer agora, pessoal? Abrir aqui o MySQL Workbench, que a gente já trabalhou com ele no nosso curso de Android com MySQL. Então é muito importante que você tenha assistido esse curso para entender o Workbench, né, para facilitar o seu uso. E aqui eu já tenho uma conexão justamente daquele curso de Android com MySQL. Vou clicar sobre ela. E aí, aqui eu tenho alguns bancos de dados. É o banco Android que a gente utilizou naquele curso. E aí eu vou clicar com o botão direito aqui, Create Schema, e vou criar um novo banco de dados. Eu vou chamar esse banco de dados de Chat. Vou dar um Apply e ele vai estar criando para mim esse banco de dados. Então, a gente vai estar trabalhando com MySQL, como eu disse. E a primeira coisa que a gente vai fazer nesse banco de dados chamado Chat é criar uma tabela de usuários. Como eu disse antes, o nosso objetivo é ir criando as tabelas do MySQL conforme a necessidade. Então, no primeiro momento, a gente vai criar apenas uma tabela chamada usuários, que é onde vão ficar, evidentemente, os usuários cadastrados. Então, usuários, esse é o nome da minha tabela. Eu clico aqui para ele minimizar e aí eu posso estar definindo os campos que eu vou ter. Eu vou ter, por exemplo, o campo ID usuário, do que vai ser do tipo inteiro, vai ser PK, que é primary key, chave primária, NN, que é not null, ou seja, não pode ser nulo, e aí que vai ser auto incremento, aquela coisa toda que a gente já conhece. Quem tem dificuldade com MySQL, assista ao curso de MySQL no nosso portal. Aqui eu vou ter o nome do usuário, do tipo varchar 45, pode ser. E-mail usuário, do tipo varchar 45 também. Então eu tenho ID, nome, e-mail, senha. Por enquanto eu estou deixando tudo com varchar 45, qualquer necessidade a gente vem alterar. Então agora eu tenho ID, nome, e-mail e senha. E por último, data usuário. O que é esse data usuário? A data que ele se cadastrou. Eu vou trabalhar aqui com o tipo datetime. Ok? Então ficou os campos ID usuário, nome usuário, e-mail usuário, senha usuário e data usuário. É aqui que vai ficar armazenado os usuários do chat, ok? Então vou dar um apply, ele vai criar a tabela. Perfeito, criou a tabela. Está aqui, tabela de usuários, criada. O que eu vou fazer agora, pessoal? Como a gente já sabe, quando a gente trabalha com banco de dados no Android, a gente deve utilizar sempre um serviço, né, web. Então, a gente pode criar um web service, pode trabalhar via HTTP através de JSON, por exemplo, que eu acho uma alternativa muito interessante, que é o que a gente vai utilizar, justamente seguindo aquele modelo do nosso curso de MySQL com Android. Então, aquele curso de MySQL com Android foi para você ter uma visão geral de como é trabalhar com banco de dados online. Agora a gente vai estar unindo exatamente tudo o que a gente aprendeu num aplicativo real, que é um chat. Então vai ser bem interessante para a gente aplicar isso. O que eu vou fazer então? Eu vou criar um arquivo PHP e vou salvar esse script PHP. Vou chamar ele de insert user, tá? .php.
Você pode estar hospedando esse arquivo PHP em um site, ou você pode estar instalando, por exemplo, o AMP Server e ter um servidor local na sua máquina. Eu já comentei isso também no curso de MySQL, e se você tiver alguma dúvida quanto ao PHP, quanto ao MySQL, você deve assistir no nosso portal, o curso básico de PHP, que é bastante simples e vai te dar uma ótima visão sobre tudo isso, e ao nosso curso de MySQL. Tá? É muito importante, pessoal, que você siga sempre esses caminhos para não ter nenhuma dificuldade. Eu até poderia tentar sempre explicar tudo novamente no curso, mas eu tenho certeza que, como a maioria já assistiu aos outros cursos, ficaria um pouco cansativo, ok? Então, vou partir do ponto que você já tenha conhecimento do PHP e já saiba onde salvar os scripts. Então, eu vou abrir aqui o meu editor. Eu particularmente gosto de trabalhar com Sublime Text, quando eu trabalho com PHP, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, usando a mesma arquitetura que a gente trabalhou no último curso. Primeira coisa, então, vamos abrir aqui a tag do PHP. E aí a gente vai estar primeiro recebendo os respectivos dados. Esse arquivo PHP, pessoal, ele é responsável por receber dados posts e cadastrar no banco de dados. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar aqui uma variável chamada nome user, que vai ser do tipo post nome user. Vou replicar aqui, porque eu tenho e-mail user, e-mail user. Certo? Nome, e-mail, senha. E, por último, eu tenho a data. Essa data aqui, via PHP, a gente vai pegar a data atual. Então, eu vou pegar aqui, ó, YMD, que seria o ano, o mês e o dia. Observe que aqui é maiúsculo, para ele pegar, por exemplo, com 4 dígitos. E a hora, que é um H, S. Certo? Então, H e S. Por quê, pessoal? Porque lá na nossa tabela a gente criou como do tipo datetime, certo? Perfeito. Aqui eu estou recuperando os dados posts. Depois que esse arquivo estiver pronto, o Android vai invocar esse arquivo aqui e vai fazer o respectivo cadastro. Então, eu estou recebendo os dados posts, recebendo os dados que o Android enviar. E aí, agora eu vou fazer a minha conexão com o MySQL. Antes, eu vou salvar esse arquivo. Eu já tenho criado aqui uma pasta no AMP, lá no www, chamada chat. E eu vou chamar esse cara aqui de insertuser.php. Tá lá. Já melhorou aqui para mim a sintaxe. Agora eu vou fazer então a conexão com o MySQL, ok? Então, para isso, eu vou criar aqui uma variável com recebe new MySQL. Vou informar para ele os parâmetros de conexão. Nosso servidor, localhost, usuário root. E a senha aqui no meu caso aqui, não possuo senha nesse meu servidor MySQL local, certo? Bom, aqui então eu criei uma conexão. Agora eu vou criar uma variável chamada SQL insert. E nessa variável eu vou ter o comando SQL para cadastrar o usuário. Então é insert into usuários. Olha só a tabela de usuários e aqui os nossos campos. Então eu vou informar insert into os usuários. Nos campos nome usuário, e-mail usuário, senha usuário e por último data usuário. Não vou estar informando o ID, porque é automático, a gente trabalhou com autoincremente. Aqui é a mesma coisa, vou continuar, tá? Por isso que eu botei o ponto igual, para ele continuar a variável. E aí eu vou colocar os nossos valores. Values, aí vamos lá, interrogação, interrogação, interrogação. Como vocês já viram também, a gente trabalha na classe MySQL do PHP com parâmetros. Então, eu vou setar posteriormente esses parâmetros embaixo. Então, esse primeiro interrogação é do nome, esse último é da data do usuário. Aí, pessoal, eu vou criar então aqui um STM que vai receber a nossa conexão mais o método prepare. Esse método prepare, ele vai receber como parâmetro o nosso SQL.
E a partir disso eu posso pegar o meu STM e chamar o método bindParent, que vai receber os parâmetros. Quais são esses parâmetros? Nome, e-mail, senha e data. São 4 parâmetros, todos do tipo string. Então, 1, 2, 3, 4. 4 vezes a letra S, que é de string. E agora eu vou informar quem são esses parâmetros. Nome, user, e-mail, user, senha, user e a data. Eu coloquei justamente, pessoal, de forma proposital no banco de dados nome usuário e e-mail usuário e aqui no PHP nome user, justamente para você entender que esses caras aqui são os dados, posts que vêm do Android e esses caras aqui são os caras do banco de dados. Então, para você não confundir os nomes, é sempre bom de forma didática ensinar dessa forma, ok? Mas o ideal é sempre manter um certo padrão de nomenclaturas, ok? Bom, então aqui já setei meus parâmetros. E aí basta eu executar. Então eu vou chamar aqui o STM, execute. Ele vai estar então rodando todo esse comando SQL. E aí eu faço uma verificação. Se ele conseguiu executar, vai mostrar um resultado, se não, vai mostrar outro. Como a gente trabalha, pessoal, com formato JSON, a gente viu isso no curso anterior de MySQL, aqui ele também precisa retornar uma informação no formato JSON. Então, eu não posso simplesmente colocar echo, sucesso, else, erro. Tá? Eu tenho que colocar ele no formato de JSON. Então, para isso, eu vou criar aqui a variável retorno, recebe um array, e aí eu coloco aqui retorno, recebe yes. Faço a mesma coisa aqui. Retorno recebe no. Aí dou um echo chamando o JSON encode e passo para ele a variável retorno. Ok? O que mais que eu faço? Fecho o meu STM e fecho a minha conexão. Muito importante. Está aqui. Pessoal, você pode fazer o mesmo exemplo no Java. Você vai utilizar aqui a mesma coisa no Java. O código é o mesmo para o Java. Evidentemente, você deve passar ele para a sintaxe do Java. Mas a lógica em si ela é a mesma. No Java você pode recuperar post, você pode fazer conexão com MySQL, você pode retornar no formato JSON. Então, é muito simples. Ok? Está pronto o nosso insert user. O que eu vou fazer? Eu vou testar o arquivo insertuser.php. Então, se eu chamar ele aqui e executar, olha o que vai acontecer. Ele vai dar um erro porque eu não estou recebendo esses parâmetros posts, certo? Eu não vou conseguir agora fazer um teste direto aqui com ele, porque eu estou trabalhando com post. Se fosse via get, eu passava pela URL. Mas eu estou testando aqui para a gente ver os erros possíveis. Então, uma coisa interessante de fazer aqui, ó, é somente deixar o script continuar sendo rodado. Isso a gente vai manter nos padrões para os próximos scripts. É que somente se existir post, por exemplo, existe post txt nome user. Então, se não existir o post txt nome user, eu vou dar um exit no script. Claro que o ideal é eu tenho que fazer uma verificação de todos, você pode fazer isso depois, tá? Então aqui eu estou negando, se não existir o post nome user, ele encerra o script e com isso ele não vai gerar nenhum erro, certo? Então deixa eu rodar aqui. Eu vou atualizar. Perfeito. Não executou nem nada, ok? Bom, pessoal, a gente está sequência na próxima videoaula, onde a gente vai começar a implementar o cadastro do usuário e ele vai cadastrar essa informação. Para quem ficou com alguma dúvida que eu não coloquei o campo foto no MySQL, foi de forma proposital, porque essa parte da foto vai ser uma das últimas videoaulas, ok? Daí a gente vai estar melhorando a nossa parte de cadastro. Ok, pessoal? Um grande abraço e até a próxima videoaula.